Thaís Bilenque, aparentemente uma das novelas que a gente acompanha há mais tempo aqui em A Hora, que é o projeto de lei apresentado pelo governo, já nem lembro mais quanto tempo faz, mais de ano, que isenta a classe média, né, quem ganha até R$5.000 de pagar imposto de renda, e ainda deram uma canja lá na Câmara e estenderam parcialmente o benefício para quem ganha até R$7.300, né? Vai ter um desconto maior do que tinha. E, como contrapartida, a taxação dos super ricos, né? De quem ganha mais de R$600.000 por ano e quem ganha mais de R$1.200.000 vai pagar 10% fixos. Que é, né, cá entre nós, não é nenhuma extorsão. A alíquota fixa máxima da tabela é 27,5%. E todo mundo paga isso. O problema é que, com os descontos para uso de seguro de saúde, de outros tipos que foram sendo implementados ao longo do tempo, nas contas do Ministério da Fazenda, quem ganha mais paga muito menos do que os 27,5%. Até porque tem dois sistemas tributários no Brasil, né? Tem um para eu, você e o ouvinte, e tem outro para os super ricos, que tem dentro da legislação várias frestas, janelas e portas, às vezes portais imensos, para pagar menos imposto, através de pessoas jurídicas, etc., né? Enfim, coisas que a gente já discutiu aqui. Mas, finalmente, a Câmara aprovou, e aprovou de um jeito quase inédito, né? Aprovou por unanimidade. Conta aí pra gente, você assistiu a votação, que eu sei. Eu assisti. Essa votação estava sendo aguardada já há muito tempo, como você falou, e, inclusive, o ministro Fernando Haddad da Fazenda adiou a entrega do relatório, da proposta do governo lá atrás, porque quando Arthur Lira era o presidente da Câmara, ele falou que taxar os super ricos não ia passar. Uhum. E aí ele esperou uma outra configuração, já o Mota na presidência, mandou o relatório e o Mota indicou quem para ser o relator? O próprio Arthur Lira, que ficou um bom tempo elaborando relatório, fazendo negociações com setores, com deputados e, enfim, tentou negociar até com o Senado para já ter um relator lá que tivesse alinhado com ele. Ele fez toda uma costura para a hora que ele apresenta o projeto, o próprio partido dele, do Ciro Nogueira, tentar apresentar já uma contraproposta. Então, qual era a indicação? A indicação é que ia ter turbulências pelo caminho. E aí Arthur Lira entrou em ação da forma, com o seu próprio método, né? Uhum. E começou a costurar. Primeiro passou na comissão o texto, chegou ao plenário e em plenário ele fez longuíssimas negociações. Na semana passada ainda houve mais um pouco de resquício de turbulência, porque tentaram vincular a votação do imposto de renda à anistia. O Mota adiou então mais uma vez e finalmente marcou a data de votação nessa quarta-feira. E quando abre-se a sessão, o clima já era de vitória, né? Então, mesmo todos os deputados que são de oposição ao governo passaram a criticar a taxação dos super ricos, as compensações, e falar críticas ao próprio Lula, justamente porque todo mundo tinha bastante clareza de que essa é a grande promessa de campanha do Lula e que a aprovação ia beneficiá-lo. Então, portanto, já fazendo uma espécie de vacina para suas redes sociais com vídeos críticos. E aí, aqueles papelões que sempre acontecem nessas horas, né, de alguns deputados, como o cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Leiam a coluna do Thaís Bilenque sobre esse episódio, porque vale a pena. Que começa a dizer que vocês todos aqui viram a maior propaganda do mundo do novo iPhone. O Brasil paga o segundo iPhone mais caro do mundo. Todos aqui andam de carro. O Brasil paga o carro mais caro do mundo. Isso é um escárnio com o dinheiro do trabalhador, do suado dinheiro do contribuinte. Que compra iPhone toda semana, né? Votou a favor. Não só ele, como todos os outros. E lembrando que esse deputado, lembrei de você, enquanto eu acompanhava a votação, tem mais de 1 milhão declarados para o TSE e R$100 mil do patrimônio dele está aplicado em LCI, letra de crédito imobiliário, que até outro dia era isento de imposto de renda, né? Esse vai votar contra a MP 1303. Que é a próxima que está vindo por aí, né, Toledo? Mas aí, como é que foi? Foi unânime? Então, foi unânime. Dos 493 deputados que estavam presentes, todos votaram a favor, menos um, que é o presidente, que não pode votar em sessões como essa, a menos que se licencie da presidência, mas não foi o caso. Então, a votação
Foi surpreendente esse resultado, porque quando que a gente viu isso nos últimos Se fosse uma proposta da oposição, você até falaria, bom, né? Tá mais ou menos dentro do previsto. 2 semanas atrás era esse o cenário, né? Vai passar a anistia, vai passar não sei o que lá, com uma esmagadora maioria, e agora você vê exatamente o oposto acontecendo. E, para mim, a surpresa maior foi terem mantido a contrapartida, né? Que é a taxação dos super ricos, porque, como você mesmo cantou a bola, né, tinha uma pressão muito grande para que passasse só a primeira parte, né, que é dar lá os quase 30 milhões a mais, que seriam, que é uma renúncia fiscal, né, que o governo vai deixar de... Que é o que vai custar a não arrecadação do imposto de renda de quem ganha até 5 mil, né? Exatamente. Ia ficar, então, um buraco de 30 milhões nas contas públicas, mas, surpreendentemente, o Arthur Lira não só manteve, como trabalhou pela aprovação da contrapartida, que é a taxação dos super ricos. Como é que você explica essa mudança? Teve um aspecto que é aquelas coisas que Deus escreve certo por linhas tortas, né? O fato de o presidente da Câmara ter adiado seguidas vezes a votação desse projeto, que já estava pronto para ser votado há mais de meses, acabou fazendo com que, quando fosse a voto, os deputados estavam todos precisando prestar satisfação para os seus eleitores, depois de terem aprovado a PEC da blindagem, depois de terem se posicionado a favor da anistia, depois de darem sessões e mais sessões, motim, enfim, esse semestre, só para ficar nesse semestre desde agosto, a Câmara só trabalhou para si mesma até agora. Então, essa votação foi quase que uma tentativa de reconciliação dos deputados com as suas bases, inclusive os da oposição, que também estão sob pressão nesse sentido. Então, o fato de terem acontecido as manifestações, de o governo ter voltado fortalecido e tudo mais, fez com que esse projeto passasse até melhor do que o próprio governo esperava. Sem dúvida nenhuma. Eu vou dar crédito aqui para o pessoal da Fazenda que estava acompanhando isso mais de perto, com quem eu conversei nos últimos meses ou até anos, e eles sempre tiveram uma bússola bem orientada nessa votação, previram com precisão o que ia acontecer, mesmo quando eu desacreditava, achava que eles estavam otimistas demais, e de fato tudo que eles previram acabou acontecendo no timing que diziam que ia acontecer. Falta aprovar no Senado, mas como a gente já falou na semana passada, você contou, né? O Senado já tinha aprovado exatamente a mesma coisa em caráter terminativo numa comissão, o que significa que deve ser tranquilo de aprovar, como a Fazenda está dizendo que vai. Agora a tramitação no Senado deve começar pela Comissão de Assuntos Econômicos. E essa comissão é presidida pelo Renan Calheiros, o grande adversário do Arthur Lira em Alagoas, que foi quem botou esse projeto paralelo, cópia, dublê do projeto do Lira para votar no Senado. Então, ele que vai escolher o relator, pelo menos na comissão. Certamente, essa é uma articulação maior que vai além do Renan Calheiros e os senadores da comissão e envolve 2026, como tudo que está acontecendo agora envolve, né? Com certeza. Agora, então assim... Processo político foi aquela coisa que a gente gosta de dizer aqui, né? A mudança das nuvens, foram de tempestade para céu de brigadeiro, do ponto de vista do governo, né? Muito rapidamente e surpreendentemente. Você relatou, acho que não vale reforçar, o papel das manifestações 2 domingos atrás foi muito importante pela extensão, não só pelo tamanho das manifestações, mas pelo fato de ter acontecido em tantas cidades, ou seja... E grandes, né, em algumas cidades fora do eixo Rio-São Paulo, como Salvador, e todas as outras capitais tiveram, e expressivas. Então, mostra também que não foi a esquerda e os governistas que foram para as ruas, foi a população. Foi a sociedade civil e os deputados dos outros estados, que a gente sempre, né, até criticado pelo nosso ponto de vista sudestino com razão, estavam temerosos do efeito negativo que isso poderia ter sobre suas bases eleitorais. Então, realmente, não foi só simbólico, foi efetiva mesmo a participação das pessoas, né, da sociedade civil nesse processo. A outra coisa é o conteúdo, né, Thaís? Porque no discurso de posse, o Lula destacou como principal meta desse seu 3º mandato diminuir a desigualdade social no Brasil. E a gente não estava vendo isso acontecer na prática, né? Já estamos aí 2 anos e meio indo para 3. E essa é a primeira medida que realmente você pode dizer com certeza que vai tirar dos mais ricos e dar para gente que ganha menos do que eles. Sem dúvida nenhuma. São R$313 a mais na conta do trabalhador com essa isenção. Sem dúvida. E aí tem um efeito indireto,
que é difícil de medir, mas que é claro que vai acontecer, vou usar a ajuda do Cabo, como é que ele chama? Gilberto Silva. Cabo Silva. Porque como diz o Cabo Silva, rico como ele, que ganha o teto do funcionalismo, né? Comprar iPhone. Contém ironia. Então, o dinheiro não vai ficar só aqui. Ele vai para a China, vai para royalties para a Apple nos Estados Unidos, tal. Saindo dele e indo para quem ganha R$5.000 até R$5.000, esse dinheiro vai para onde? Vai para o produtor de comida. Eles vão comer esses R$300, né? Então vai para a economia local, não vai ser reexportado para né, outros países. Então é um dinheiro que gira muito mais na economia e tende a ter o que os americanos chamam de trickle down, né? Vai descendo, capilarizando para dentro da... Tem um efeito que ainda vai ser difícil de medir, porque a gente só vai ver isso no ano que vem, quando as pessoas vão deixar de ser descontadas na fonte, né? A partir de janeiro já. Toledo, a gente contou a batalha do refri no Senado na semana passada e ficou em aberta a votação em plenário. E foi aprovada a proposta do relator Eduardo Braga, mantendo o teto de 2% do imposto seletivo sobre refrigerantes, bebidas açucaradas. Então, traduzindo, a reforma tributária vai criar uma alíquota única, uma alíquota padrão de imposto de valor agregado, IVA, sobre consumo, estão sendo estimados 28%. O imposto seletivo é o imposto do pecado, é um imposto para se somar ao IVA padrão para produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, e bebida açucarada foi incluída como um produto nocivo no imposto seletivo, já na proposta original do Ministério da Fazenda lá atrás. O que o Eduardo Braga fez foi acolher uma emenda para pôr um teto de só 2% desse plus a mais. Falaram que isso era uma redundância, esse é exatamente o objetivo, Exato, uma redundância. Então, um teto de 2% no IVA padrão para refrigerantes. Teve toda uma reação, ele já tinha tentado isso antes, a Câmara derrubou, ele voltou a fazer. O plenário do Senado aprovou. E aí os discursos dos senadores foram alguns bastante interessantes. Primeiro, Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, que foi ministro da Saúde, fez um discurso correto, dizendo que era justamente para inibir produtos nocivos, esse é o objetivo, então esse teto não fazia sentido. Em seguida, teve o discurso do Omar Aziz, que é senador do PSD do Amazonas, assim como o Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas. O importante aí é o Amazonas. O Amazonas. E a Zona Franca de Manaus, mais especificamente. E ele fala o seguinte: sabe o que me surpreende? Nenhum produto da Nestlé está no imposto seletivo, nenhum. E ninguém fala nada sobre isso. Ou será que o leite moça, o leite condensado, não é mais açucarado que qualquer outra bebida? E assim foi falando. Ninguém vai falar mal do chocolate garotinho que as crianças vão comer? E aí ele critica as entidades da sociedade civil, as entidades de saúde que são favoráveis a uma taxação do refrigerante mais alta e tal. E assim, eu conversei com uma das pessoas e falei assim, não, esse é o melhor debate. Inclusive, o Ministério da Fazenda já devia ter colocado isso no imposto seletivo lá atrás. E eu lembrei de tudo isso agora. É que assim, eu achei que ele, desculpa, Thaís, te interromper, Por mas favor. eu achei assim, uma indelicadeza do senador Omar Aziz, não com a Nestlé, mas com o Bolsonaro, né? Quem gosta de botar leite moça no pão é o Bolsonaro. Vai taxar o leite moça do ex-presidente? Eu acho que isso é uma coisa que, né? Bem pensado. Você está querendo prejudicar uma pessoa especificamente, né? Isso seria o imposto do pecado. E aí, Toledo, eu me lembrei dessa história porque o Eduardo Braga, então, depois ele responde às críticas. E em dado momento ele fala, o que é melhor? A fome ou o consumo de um produto mais barato para matar a fome? Obesidade é um problema, mas a fome é mais do que um problema. A fome mata. A fome humilha. Quem é obeso pode, por decisão própria, perder peso. Mas quem passa fome não tem essa opção. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Também acho, né? que você tem que falar. Obesidade é uma doença. E não tem nada a ver a perda de peso com vontade própria. Para ele é fácil falar, ele e os seus colegas que fazem, eu não sei o caso dele especificamente, mas dos colegas parlamentares que fazem parte do Clube do Monjaro, como você contou, que gastam R$2.000 por mês para tomar uma injeçãozinha lá para emagrecer, é fácil falar. Agora, para a maioria da população, você tem uma epidemia de obesidade infantil hoje no Brasil. É um problema maior
do que a desnutrição. É nesse nível. E são pessoas muitas vezes desnutridas, porque qual é o valor nutricional de refrigerante? Exatamente, você só põe caloria para dentro e não põe proteína, não põe vitamina, não põe nada. Então, assim, é um discurso completamente ignorante, né? E aí, para arrebatar, quando questionaram ele sobre o teto do imposto seletivo para os carros, porque tinham uma pressão também do setor automotivo, para fazer a mesma coisa, não só com refrigerante, mas também com os carros. Aí o Eduardo Braga respondeu: eu tenho dificuldades para falar sobre esse tema e eu acho que quem fala a verdade não merece castigo. Eu venho do setor automotivo. Minha família inteira, a vida inteira, possui concessionárias de veículos. Eu mesmo já fui proprietário de muitas concessionárias de veículos, portanto, me sinto impedido de me manifestar sobre o tema. Nunca foi tão conveniente ser concessionário. E, assim, ele recebeu, enquanto tinha doação de empresas, ele recebeu da Recofarma, que é fabricante da Coca-Cola. Ele tem uma relação longa com a indústria de refrigerantes, mas não se sentiu impedido quanto a isso. Então, eu acho muito justo que ele diga que é impedido de falar sobre o setor automotivo, mas... Não cola, desculpa, não cola. Não. E o que mais que teve nessa semana no Congresso? Essa semana foi dada a largada para a tramitação do Código Civil no Senado Federal. Então, o Código Civil é aquele calhamaço de 2.000 artigos que regem a nossa vida desde antes de nascer até morrer. A gente tratou em vários programas sobre esse texto. O Senado Federal está querendo reformar pelo menos metade dos artigos, mais de 1.000 artigos. Uma iniciativa patrocinada pelo ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que, quando presidente, instalou uma comissão de juristas que elaborou um anteprojeto que ele apresentou como sendo o projeto de autoria dele. Na semana passada, foi instalada a comissão mista para discutir esse texto e, na semana passada ainda, eleito por aclamação Rodrigo Pacheco como presidente, Efraim Filho como vice e Veneziano Vital do Rego como relator geral. Nessa semana, eles deliberaram sobre o plano de trabalho. E toda quarta-feira, a partir da semana que vem, vai ter uma audiência pública para discutir o Código Civil e sua reforma durante 2 meses. São mais de 1.200 dispositivos, Toledo. Então, é o mesmo que fosse ser discutido todos os dias no Senado, de segunda a sexta, 20 dispositivos durante esses 2 meses de audiência pública. Mas o Senado, obviamente, tem outras coisas para fazer, como, por exemplo, baixar o imposto seletivo do refrigerante. Eles não vão passar todos os dias discutindo os dispositivos do Código Civil. Então, o ritmo de 6 audiências em 2 meses é bastante rápido, mas não é só isso. As únicas pessoas que foram convidadas para participar das audiências públicas como autoridade são pessoas que ou elaboraram o projeto ou já o apoiaram em algum momento. É para tributarista ver essa daí, né? Não é tributarista, é para civilistas verem essa daí. Para civilistas, e nem todos, né? Porque, assim, críticos civilistas tinham em abundância de todas as cores, credos e cantos deste país. E não foram chamados. Coincidência. Muito bem, não faltará oportunidade nos próximos programas para Thaís Bilenque desvendar um por um desses 1.000 e não sei quantos dispositivos aí. A gente vai falar de 20 dispositivos nas próximas edições do programa, 6 edições, e esse é o assunto, tá resolvido. Combinado. Bom, do ponto de vista do governo, já que eles acertaram a agenda até agora, a próxima batalha vai ser a aprovação dessa MP 1303, que trata justamente da tributação dos... que pega lá o cabo, né? As letras de crédito imobiliário, as letras de crédito agrícola, mas o que está causando maior atrito, dificuldade para aprovar essa MP, para ser transformada em lei, precisa de aprovação dos deputados e senadores, é a taxação das bets, que hoje está em 12%, era 0 no governo Temer, né? No governo Bolsonaro, o governo tentou levar para 18, não conseguiu, ficou em 12 e agora está tentando mais uma vez levar para 18, mas a oposição é enorme porque a força das bets no Congresso é comparável à do refrigerante da Zona Franca de Manaus. Impressionante. E se não for num projeto como esse, se for num projeto à parte só para bets, mais difícil ainda. Não é impossível. É agora ou nunca. É isto? É isso. Muito bem, então agora vamos falar sobre Ratinho, Tarcísio e a urna.